Queridos, nós nesse mês estamos falando sobre construindo famílias saudáveis e me coube nessa noite falar sobre o relacionamento de pais e filhos. Então esse tema é um tema extremamente relevante e importante para que nós juntos possamos refletir e assim aplicar junto às nossas famílias esses conceitos num mundo em que as famílias têm sido perseguidas. O texto que eu quero expor para vocês está em Gênesis capítulo 22. É o texto onde Deus prova a Abraão. Quero fazer uma confissão aqui aos irmãos. Esse texto foi o primeiro texto que eu preguei como pastor em 2018, quando eu não tinha filhos. E agora eu estou nesse mesmo texto, agora num outro sermão, tendo em vista que agora eu já tenho 2 filhos. Então a minha interpretação desse texto mudou. E aí eu quero já contar com a paciência dos irmãos, caso eu chore no meio do sermão, porque é um texto extremamente pesado. Minha semana se resumiu em eu estar com o Timóteo no colo, na janela, pensando, meu Deus, o Monte Moriá. Aí passava, pegava o Judá, olhava para o vento assim, para as paisagens, meu Deus, o Monte Moriá. Se você não está entendendo nada, você vai entender agora. Vamos ler a palavra do nosso Senhor, queridos. Capítulo 22 de Gênesis, o texto diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, o teu filho amado, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sacrifica-o ali, o seu próprio filho, o seu filho amado, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão, os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e da sua palavra. Eu quero entregar os nossos corações a Ti. A nossa vida é Tua, Pai, e tudo aquilo que nós somos está com base nos Seus propósitos para as nossas vidas. Eu peço que nesse tempo o Senhor esteja nos dando o correto entendimento, iluminando as nossas mentes segundo a sua boa verdade, que o seu Santo Espírito venha nos mostrar o que o Senhor espera de nós e que no nome de Jesus possamos ser transformados, quebrantados, dirigidos pelo Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Gênesis capítulo 22 é um dos textos mais desafiadores de serem pregados, tendo em vista a completude dessa narrativa. Como pode Deus Todo-Poderoso pedir que Abraão, o seu servo, aquele que dá início ao povo de Israel, sacrificar o seu único filho? Como pode Deus fazer uma coisa dessas? E aqui eu quero te perguntar, você que é pai, se Deus pedisse o teu filho hoje, mas mais do que isso, porque Ele não pede somente o seu filho, Ele pede que o pai imolasse o seu próprio filho, você estaria disposto a fazer algo como isso? Essa é dentro dessa pergunta que eu quero expor esse texto aos irmãos nessa noite. Algumas informações importantes para que nós possamos entender o contexto desse texto. A primeira delas, o texto diz no versículo 1, depois dessas coisas, o quê? O relacionamento de Deus com Abraão. Se você voltar aos outros capítulos, você vai perceber que Deus está desenvolvendo um relacionamento com seu servo Abraão. Deus se revelando a ele, mostrando a ele quem ele era, a sua santidade, o como Deus havia instituído para si Abraão, para que ele fosse levado aos outros povos, para que ele fosse a raiz do povo de Israel, para que nele todas as nações fossem benditas. É muito interessante nós observarmos como esse relacionamento ele é progressivo. Ele não acontece de uma única vez. Ao longo de dezenas de anos, Deus se revela pontualmente e se mostra para Abraão como um Deus de amor, um Deus pactual, um Deus de aliança, um Deus que está sempre disposto a abençoar aqueles que são obedientes ao Senhor e à sua palavra. O texto nos fala que Deus pôs Abraão à prova. Quando nós observamos essa fala, Deus pôs Abraão à prova, ele não está se referindo simplesmente num teste, porque hoje nós que vivemos em um mundo que a todo ano nós fizemos provas no colégio, alguém fugiu disso? Todos nós fizemos prova na escola, não fizemos? E eu tinha alguns professores que eles eram os próprios enviados de Satanás. E era verdade mesmo, porque as provas deles não eram para testar o nosso conhecimento, senão para nos prejudicar e nos complicar. Você já teve um professor assim? Até hoje se lembra o nome dele, não lembra? Por quê? Porque muitas vezes entre nós existem pessoas que colocam essas provas simplesmente para tentar nos derrubar. Aqui no contexto que nós estamos observando, a prova que Deus propõe a Abraão não é uma prova como um teste como esse, de alguém que está tentando prejudicar outra pessoa, mas um teste de alguém que está tentando provar o valor e a fé de um servo fiel. Ou seja, Deus está provando a qualidade da fé de Abraão. O texto continua e nós observamos a única fala na primeira seção desse texto. Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Essa é a única fala de Abraão na primeira parte, na primeira seção desse texto. Deus ele pede a vida do filho de Abraão e a única coisa que ele responde é: eis-me aqui. Hoje, almoçando junto com meu pai, eu falei que pregaria esse texto, e ele me falou assim: Léo, nem pregue esse texto, por conta tão pesado que ele é. Mas ele me disse o seguinte, ele falou assim: Deus, ele pediria para nós o nosso filho? Eu falei: pai, o senhor teria coragem de me matar? Mãe, você teria coragem de me matar? Eles não me responderam, mas pelo que eu entendi, não. Mas Abraão, ele não tenta ponderar com Deus. Meu pai falou assim: eu ia tentar negociar com Deus. Abraão, ele não pondera. Deus, vamos lembrar aqui, o Senhor falou que eu teria um filho, aguardei essa promessa durante 30 anos. Meu filho, na minha velhice, chegou, Isaque, o filho com a minha mulher amada, Sara, e agora o Senhor está pedindo ele. Deus, será que o Senhor quer mesmo matar o meu filho? Se a gente fosse pensar um pouquinho, né? O 6º mandamento diz o quê? Não matarás. Deus, daqui a uns anos o Senhor vai revelar para nós a sua lei, e ela diz o quê? Não matarás. O Senhor está querendo matar uma pessoa, é isso mesmo? Abraão poderia ter ponderado com Deus, mas o que ele faz? Eis-me aqui. E essa é a primeira lição que eu quero trazer para você, irmãos. Quando Deus chama homens, mulheres, servos fiéis para determinada ação, e pode ser qualquer que seja mesmo, a nossa resposta precisa ser uma única só. Que resposta é essa? Tem poucos servos aqui. Qual que tem que ser essa resposta?
Se Deus te chamar nessa noite ou em qualquer momento da sua vida, não pondere contra isso. Que a sua fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei qual é o propósito disso, mas eis-me aqui. Homens e mulheres de Deus, servos fiéis, sempre responderam dessa maneira ao nosso Senhor. Outra informação importante: Deus, ele fala para Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Duas coisas aqui nesse versículo. A primeira delas, o texto diz: acrescentou Deus. No hebraico está: acrescentou Elohim. Elohim no hebraico é uma referência ao Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, é uma referência a Deus mais distante. Podemos dizer de alguém que sabe quem é Deus, mas que não tem uma intimidade ainda com Ele. Ou seja, se eu não sei quem é Deus no mundo hebraico, lá na antiguidade, e eu quisesse me referir ao Deus que criou todas as coisas, eu o chamaria de Elohim, um Deus mais distante. Segunda informação importante nesse versículo, o texto diz: vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A segunda informação é que nada que acontece na palavra de Deus acontece como acaso, como fruto da aleatoriedade. Não. Tudo o que acontece na história bíblica, ela tem um propósito. E quer ver que propósito é esse? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Esse texto é quando o rei Salomão ele começa a construir o templo de Jerusalém. Olha o que diz o versículo de número 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, ou seja, é o mesmo lugar. Por que Deus ele instrui Abraão, o seu servo fiel, a tomar o seu filho e a oferecer em holocausto no monte Moriá? O que Deus está fazendo com isso? Ele está revelando para nós aonde deveria ter sido feito e aonde haveriam de serem feitos os sacrifícios. E aonde que aconteciam os sacrifícios do Antigo Testamento depois que o templo ele é construído? No próprio templo. Os sacerdotes moravam lá, então é uma referência bíblica aos sacrifícios que viriam a acontecer. Deus mostrando que no Monte Moriá seria o lugar onde Deus, a partir do templo de Jerusalém, se reconectaria com o seu povo. O povo pecava, o povo ia até Jerusalém, ia até o templo de Jerusalém, e ali ele oferecia os seus holocaustos. Então, isso aqui é a intencionalidade do nosso Senhor. Outra informação importante, quando nós avançamos um pouquinho no versículo 3, o texto diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, ou seja, temos um lapso temporal de um dia. Ele teve essa visão, um sonho, essa mensagem, não sabemos como isso chegou até ele, mas num outro dia, no dia que, logo após essa mensagem, ele já se levantou e ele foi para cumprir aquilo que Deus o havia chamado. Segunda coisa importante para nós, quando Deus ele te chama e você responde o quê? Eu vou pegar no pé de vocês até vocês responderem com vontade, tá? Quando Deus te chama, Ele espera que você responda o quê? Para quando? Semana que vem, pastor. Quando eu estiver de férias, Ele te chama para quando? Fale agora. Para agora. O chamado do nosso Senhor Deus é para ontem, queridos, não é para daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos. Deus ele chama servos fiéis para que se levantem e digam: eis-me aqui, Senhor, para que cumpram os propósitos do nosso Senhor ontem, já, nesse instante. Nós não podemos acreditar que esse chamado, esse propósito de Deus para as nossas vidas é para o futuro, e por isso é tão importante quando nós lemos esse texto, nós aplicarmos isso à nossa família. Para quando que Deus te chama para que você seja um instrumento dele para a restauração da sua família? Para agora, para ontem, é para hoje. Por que Deus te trouxe aqui nesse lugar? É porque Ele tem um propósito para a sua família. Por que Deus ele te trouxe para ouvir esse texto? Porque Ele deseja que você entenda que o chamado dEle para a sua vida é um chamado eficaz, e que nesse chamado nós podemos cumprir os propósitos do Senhor. E quando nós fazemos isso, por mais impossível que seja aos nossos olhos, nós somos sustentados pelo nosso Senhor. O texto continua:
Depois de 3 dias, então Abraão ele vê o lugar, o Monte Moriá, e ali então ele fala para os servos ficarem, e ele subiria ali então com o rapaz. O texto destaca Abraão falando para os rapazes que estavam com ele: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Quando eles começam a subir então, Isaac ele começa a perceber: será que Isaac já tinha feito sacrifício? Será que Isaac já tinha feito algum sacrifício? Com certeza. Por quê? A instituição do sacrifício, ela precede Abraão. Então, quando Isaac está ali, ele já havia feito sacrifícios com seu pai. Abraão estava ensinando seu filho nos caminhos de Deus. Então, quando Isaac está lá, e ali ele estava para oferecer esse sacrifício, o que estava na mente de Isaac? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está faltando uma coisa. A partir disso, o que nós podemos perceber também? Que Isaac não era uma criança. Algumas pessoas defendem que sim, que ele era uma criança. Não, possivelmente ele tinha dentre os seus 12 a 15 anos. Outros defendem que ele tinha até mais, tendo em vista que, além dele ter esse raciocínio, ele também tinha força para levar a lenha. A lenha para um sacrifício daquele era algo bastante pesado. O texto continua e nós observamos que, a partir do versículo de número 10, há uma mudança. Se do versículo 1 ao versículo 9, Abraão se refere a Deus como Elohim, o Deus Criador, o Deus distante, a partir do versículo 10 ele começa a chamar a Deus do quê? O texto aqui é Senhor, mas no original é Yavé. Quando ele chama Deus de Yavé, ele está apelando ao Deus da aliança, ao Deus pactual, a alguém que tinha uma aliança com Deus, alguém que já conhecia a Deus, alguém que tem um relacionamento saudável com o nosso Senhor, alguém que tem intimidade com Deus. A maneira como Abraão se refere a Deus, ela muda, ela é transformada. Quando nós percebemos isso, queridos, nós percebemos então que o nosso Deus, ele conduz toda essa história para que a sua glória seja revelada no relacionamento de um pai para com um filho. E é sobre isso que eu quero falar com você. À luz desse contexto, nós podemos perceber que num relacionamento com pai e filho, nós podemos extrair 3 lições preciosas. A primeira delas, num relacionamento bíblico de um pai fiel a Deus, de um filho fiel a Deus, nós podemos perceber o amor, nós podemos perceber a fé e nós podemos observar o sacrifício. São esses os 3 elementos dessa lição tão preciosa. Eu quero que você aplique cada uma delas na sua vida e na sua relação familiar. A primeira delas, nós observamos que a primeira lição que é central nesse texto é o amor. Como Deus, ele chega até Abraão e ele institui esse sacrifício. Num primeiro momento nós podemos pensar, Deus não ama Abraão, porque se Deus amasse Abraão, ele nunca submeteria um servo fiel a esse tipo de situação. Deus não ama Abraão. Mas não, nós percebemos que em todos os momentos desse texto que nós acabamos de ler, o que está em voga é Deus revelando o maior de todos os amores possíveis e imagináveis nesse mundo. O amor do pai para um filho. Um amor que excede todo e qualquer entendimento humano. Um pai hoje por um filho faz o quê? Qualquer coisa. Eu falei que essa semana eu passei sofrendo com meus filhos, né? E eu fiquei pensando, se meu filho me pedisse assim, filho, pai, eu quero teu olho. Agora, está aqui, ó. Eu quero teu outro olho. Filho, está aqui. Por quê? É o maior amor que eu tenho no meu coração, o amor de um pai para um filho. Nós observamos então que Deus ele está conduzindo Abraão para um relacionamento ainda mais profundo com ele e que isso atingiria o próprio filho Isaac. Quando nós percebemos como Deus ele está conduzindo essa história, nós percebemos que esse amor que está em voga, em pauta aqui, é um amor diferente do amor que nós encontramos nos nossos dias. Sabe por quê? Porque eu sou pastor de jovens, adolescentes, crianças, e eu atendo essa faixa etária desde 2013, quando eu fui líder do Grudados aqui nessa igreja. E uma das coisas, pais e filhos, que eu mais ouvia,
situações problemáticas, de traumas, crises, de filhos que não tinham recebido o amor do pai em casa. E quando eu falo pai, eu estou falando mãe também, tá bom? Filhos que cresceram sem nunca ouvir o pai dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu daria a minha vida por você. E não é um caso, queridos, não são dois, são inúmeros. Nós observamos na nossa cultura que muitos pais entendem que a melhor maneira de se amarem os filhos é você trabalhar. Conhece algum pai assim? Eu nunca disse que te amo, mas nunca faltou nada aqui em casa. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Isso é amor, queridos? De certa forma é sim. Gary Chapman, nos 5 linguagens do amor, diz que sim. Mas, biblicamente, a ausência, ela é justificativa para qualquer amor? Nunca será. Nunca será. Certa vez, um jovenzinho, devia ter ali os seus 12 anos de idade, ele, na escola, começou a aprender matemática. E esse molequinho estava muito feliz, porque ele começou a fazer cálculos assim que ele nunca imaginou que um dia ele fosse conseguir fazer. E aí, a história nos conta que ele, na escola, ele chega para a professora dele e fala assim: professora, eu preciso de um cálculo muito específico. Aquela professora falou: claro, que cálculo que você precisa de ajuda? É o seguinte, o meu pai, ele ganha R$5.000 por mês. E eu queria saber quanto que isso equivale a 1 hora quanto equivale a 1 hora de serviço dele. A professora fez o cálculo ali, aproximadamente R$31. Aquele menino, então, ele voltou para sua casa e ele começou a pensar: como eu vou ganhar dinheiro? A mesada dele era curta, não dava para muita coisa, a não ser o lanche da escola. E ele pensou: como eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou ganhar dinheiro? E ele começou a fazer uns bonequinhos. Sabe aqueles bonequinhos de biscuit? Ele começou a fazer isso, de personagens. Então fazia aqueles personagens de desenho. Ele ia para a escola, vendia R$3 cada bonequinho. Ia vendendo. Ele conseguiu juntar R$90. Ficou cheio, ricaço aquele molequinho. Nunca tinha visto tanto dinheiro. E a história nos conta que aquele menininho, então, ele chega até seu pai e ele fala: pai, você me ama? Ele: é claro, filho, que eu te amo. Então, pai, eu quero te fazer uma proposta. O senhor ganha R$5.000 por mês, né? Ele: ganha, filho, isso mesmo. Pai, eu tenho aqui R$90, isso equivale a 3 horas do seu trabalho. Amanhã, o senhor pode, ao invés de ir para o trabalho, ficar aqui em casa comigo? Aquele pai ficou totalmente desconcertado, porque tinha uma mensagem por detrás disso. Porque por mais que aquele pai desse tudo para aquele filho não tinha aquilo que mais tinha valor. E aqui eu quero falar para você, irmãos, o que mais tem valor na vida de um filho é a presença de um pai. Eu vou aproveitar esse momento e pedir licença ao nosso presbítero João. Mas o João uma vez me contou uma história dele com o seu filho Júnior. Vou resumir essa história. Mas o que aconteceu? O João sempre teve uma vida abastada em determinado momento da sua vida. Cresceu, ganhou muito dinheiro, sempre tinha o carro do ano. Certo momento a vida dele teve uma curva, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado. E de um homem que se preocupava em ter todas as coisas para dar para os seus filhos, ele se viu andando na chuva, com seu filho na garupa, segurando o guarda-chuvinha, porque ele não tinha um carro naquele momento para o levar até casa. E ele conta que naquele momento, com seu filho nos ombros, ele chorava, pensando: o que eu estou fazendo com meu filho? Ele é aqui. E ele conta que durante esse caminho que ele estava trilhando para sua casa, eles estavam cantando uma música, não lembro exatamente qual é a música, mas era algo parecido com: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, mais ou menos isso. E aí então, passado o tempo, a história tinha passado, perguntaram para o Júnior: qual foi o dia mais feliz da sua vida? E o Júnior não pensou 2 vezes, ele disse: foi o dia que eu estava nos ombros do meu pai, na chuva, cantando com ele. O que isso conta para nós, queridos? Que, em primeiro lugar, os nossos filhos não esperam de nós brinquedos, não esperam de nós que nós os coloquemos na melhor escola, que nós demos a eles as melhores roupas. O que os nossos filhos esperam de nós é o quê? A nossa presença,
o nosso amor. E é isso que nós observamos aqui nesse texto. Quando nós observamos a reação de Abraão ao chamado de Deus, o que nós percebemos? Um servo fiel, que se levanta a Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, e eu estou aqui para te servir, o que o Senhor me pedir, eu o farei. Esse é um coração de um homem que de fato entendeu o que é o amor de Deus. Esse de fato é um pai. Pastor, como o senhor pode me dizer que um homem que está em direção ao caminho da morte do seu filho, aonde ele o partiria pelo meio, como você pode me dizer que esse pai ama o seu filho? Não há amor maior no mundo, não há nada melhor que você possa fazer pelo seu filho, nada que se compare com o fato de um pai conhecer a Deus. Você ama teu filho? Se de fato ama, não se mate de trabalhar, porque não é isso que prova o teu amor por ele. Se você ama o teu filho, não acredite que as coisas que você dá para ele vai substituir esse amor paternal. O que de fato faz com que homens olhem para o céu e digam: eu amo meu filho, é o fato deles conhecerem a Deus. Porque quando homens conhecem a Deus, eles se parecem com quem? Com o próprio Deus. E quando homens se parecem com o próprio Deus, eles se tornam um sacerdote dentro da sua casa, que conduz os seus filhos à presença de Deus. O que Abraão está fazendo aqui, ele não sabia qual seria o desfecho dessa história, mas uma coisa ele sabia: eu estou levando meu filho para mais perto de Deus, somente isso. E esse é o teu chamado, homem, esse é o teu chamado, mulher. Deus não te chamou, não te fez pai, não te fez mãe para que teu filho fosse o mais inteligente, com as melhores notas, para que teu filho fosse o mais reconhecido entre os homens desse mundo. Deus te fez pai para que você conduza a vida do seu filho à presença de Deus. Amém? Quando os servos fiéis ouvem isso, o que eles dizem? Os pais desanimaram. Eis-me aqui, Deus te chamou para isso, nunca se esqueça disso. Em segundo lugar, nós observamos que a segunda lição dessa história, além de uma história de amor, de um pai que está sacrificando o seu filho por amor a Deus, em segundo lugar, nós observamos que ela é uma história de fé, uma história que está sendo um pilar fundamental na vida de Abraão, mas não só na vida dele, na vida de Isaque. Esse texto é um dos textos que mais dizem ao coração dos judeus. Os judeus, eles têm o seu início, o povo de Israel, junto aqui com Abraão. Então, se você avançar um pouquinho na história, você vai perceber que as raízes do povo judeu estão sendo contadas nessa história. Então, essa história estava muito enraizada no coração deles. Só que eles não viam essa história segundo a ótica de Abraão. Eles viam essa história pela ótica de Isaque. Porque quem é o filho da promessa? Isaque. Da onde vem o povo de Israel? Da descendência de Abraão. Ou seja, os judeus, eles sempre viram esse texto a ótica de Isaque. E como que Isaque faz nesse momento? Como ele está avaliando essa situação? Nós observamos o texto nos dizendo que ele está inquieto, porque ele pergunta: cadê o cordeiro? A lenha, o cutelo, o fogo, cadê o cutelo? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Mas o que Deus está trabalhando também no coração de Isaque? A sua obediência ao seu pai. Será que Isaque, sendo um menino, e aí se você tem um menino um pouquinho mais velho, é fácil você, minha experiência, tá? Timóteo, fez cocô, tem que trocar a fralda. Aquele menino, ele parece sabe aqueles dançarinos que giram com as pernas assim? É o Timóteo quando eu vou trocar ele, quando ele faz cocô. Por quê? Difícil segurar o menino, não tem como. Mas agora tenta imaginar um molequinho um pouquinho mais velho, 15, 16, 17 anos. Quantos anos tinha Abraão aqui? Tinha mais de 100. Um velhinho de 100 anos daria conta de um adolescente de 17 anos? Se Isaque fizesse assim, derrubava a bengala de Abraão, pronto, acabou. Não é? Mas o que ele faz? Ele não fala nada. Ele fica quieto. Abraão conseguiria levantar o seu filho e colocar naquele altar que ele tinha feito? Com certeza não.
Provavelmente Isaac sobe até aquele altar. Não sabemos se Abraão amarrou, eu acredito que sim, como eles faziam nos sacrifícios, amarrou as pernas, talvez, os braços. E o que Isaac está fazendo? Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Eu sendo Abraão, Deus me deu essa visão: sacrifica o teu filho, Timóteo, misericórdia. Beleza, Deus, eu vou. Na primeira noite eu ia pensar, não, Deus vai falar que não, né? Nada a ver isso, não tem nada a ver com Deus, eu conheço Deus, Deus não ia me pedir isso. A hora que eu tiver com o pé na estrada, com as coisas prontas, eu acho que Deus vai vir até mim e vai falar assim, agora eu sei que você é um servo fiel. Mas Ele faz isso? Pela manhã, Deus vai falar comigo, e Ele vai dizer, não precisa mais matar o Timóteo, não precisa mais matar Isaac. Deus faz isso, passa a tarde, de Berseba até Monte Moriá são aproximadamente 85 quilômetros. No quilômetro 40, Deus vai falar, agora eu vi que você é fiel, já está na metade do caminho, pode voltar, você é um servo aprovado. Ele faz isso. Terceiro dia, clareando. No último dia, Deus vai falar que não precisa. No pé do Monte Moriá, Deus vai falar que não precisa. Misericórdia, eu já estou aqui. Quando eu começar a fazer o altar, Deus vai falar que não precisa. Quando eu colocar Isaac, Ele vai falar que não precisa. Deus, o Senhor não vai fazer nada? Em que momento que Deus responde? A cena que nos é traçada aqui pelo narrador é Abraão com o cutelo no alto, quando ele está pronto para partir o seu filho ao meio. É nessa hora, é nesse momento que Deus fala, Abraão, Abraão, pare. Agora eu sei que você não negou seu próprio filho, seu único filho, o seu filho amado, por amor de mim. Irmãos, Deus está ensinando o que de fato é fé para Isaac. Deus está ensinando para um filho o que de fato é você crer naquele que pode fazer nova, naquele que pode transformar o impossível em possível. É o fato que Deus está mostrando para Isaac e para Abraão, que o nosso Deus é um Deus que nos ensina a ter fé. E sabe qual que é uma das coisas que nós menos temos hoje? Fé. Quando nós olhamos para os nossos tempos, uma das coisas mais claras que nós observamos é pessoas que acreditam que elas têm o poder suficiente para delimitar qual será a sua vida, quais caminhos elas seguirão, qual será a criação dos seus próprios filhos. Nós observamos pessoas que, pais aqui, eu me coloco junto, que fazem de tudo para cercar esse filho, para garantir que ele não caia, porque assim ele vai se machucar. O texto bíblico ele tem um posicionamento totalmente contrário. Primeiro, de quem é Isaac? Deus. Isaac é de Abraão? Nunca foi. De quem é o teu filho? É teu? Nunca foi. Os filhos são herança do Senhor, não é herança que você ganhou. Nossa, agora é meu filho, eu faço o que eu quiser. Não, você será cobrado pela educação e pela criação que você deu ao teu filho. Quando nós olhamos para o que é fé nos nossos dias, nós vemos homens e mulheres que estão preocupadas com todas as coisas, menos com aquilo que é central na nossa vida, menos com aquilo que é a prioridade máxima das nossas vidas. Eu nunca vejo pais falando, filho, você pode faltar aula, mas o que eu sempre vejo é, filho, você pode faltar o culto jovem, filho, você pode não ir nas atividades da igreja, filho, hoje você não precisa acordar na EBD, afinal, você acorda todo dia de manhã, no domingo, vamos dormir, vamos para a igreja só à noite. Irmãos, isso é falta de fé. É porque você não conhece quem de fato é Deus, porque se de fato você conhecesse quem é Deus, você saberia o que Deus espera de você, pai. E a tua função como pai não é fazer com que o seu filho seja o melhor filho do mundo, o mais lindo de todos, não. A tua função é fazer com que o teu filho conheça a Deus. Essa tem que ser a sua oração. Meu filho vai passar no vestibular? Não sei. E se não passar? Não tem problema. Eu prefiro meu filho burrinho no céu do que um prêmio Nobel no inferno. É verdade ou é mentira? Eu espero chegar um dia nos céus e estar com todos os meus filhos lá. E eu ter sido instrumento, não outra pessoa, eu, a minha esposa, nós termos sido os instrumentos para que eles venham a conhecer a Deus.
Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão como pais em relação aos nossos filhos. E isso é fé, é você conhecer o Deus o qual você professa a sua fé. Quando você conhece o Deus que você professa a sua fé, qual é a prioridade máxima da sua vida? Fazer com que os seus filhos conheçam a Deus. Apenas isso, apenas isso. E aqui eu quero te perguntar, pai e mãe, como você tem feito isso? Como você tem avaliado essa sua missão dentro da sua casa? O texto nos mostra que Abraão abriu mão de tudo, do seu único filho, mas levou o seu filho no altar do nosso Senhor para o sacrificá-lo, porque ele o amava tanto que estava pronto a sacrificá-lo por amor a Deus. O texto nos mostra uma terceira lição. A terceira é o sacrifício. O texto nos fala então que naquele momento em que ele está com o cutelo, um anjo do Senhor, enviado pelo próprio Deus, ele vem até ele e fala: Abraão, você não precisa fazer isso. Agora eu sei que você de fato me ama. Nas palavras do próprio texto. O texto diz assim, versículo de número 12: Então disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Nós observamos essa terceira lição, o sacrifício. Abraão, possivelmente, ele tinha sonhos para Isaque. Ele era o filho da promessa, ele seria aquele que viria a cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado na sua promessa a Abraão. Abraão, nesse relacionamento que ele tinha com Isaque, ele o amava tanto, que ele estava pronto a entregar então o seu filho para o nosso Senhor. E quando nós falamos em sacrifício, nós, à luz de uma cultura extremamente relativista, nós percebemos também que a palavra sacrifício ela tem perdido o seu valor. Por quê? Porque para os nossos dias hoje, o sacrifício é você ter filho. Já ouviu alguém falar isso? Quando eu falo para as pessoas que eu quero ter 6 filhos, e eu ainda quero, viu? Já estou no segundo. Todo mundo fala: você vai ver quando vier o segundo, você vai ver quando vier o terceiro. Já estou no segundo, me esperem. Amém, amor? Pela fé. Mas hoje as pessoas consideram os nossos filhos o quê? Como o sacrifício, como o problema. Irmãos, eu já conversei com tanto pai, que me diz assim: pastor, não, porque agora meu filho está fazendo futebol, natação, vôlei, basquete, handebol, ele está fazendo xadrez e inglês. E eu, meu Deus, aí vai virar o Superman, né? É o cara. Mas no final das contas, por que ele estava fazendo todas essas coisas? A primeira delas, não tinha tempo para ficar com ele. Então delega para outras questões. Segunda coisa, e a pior delas, meu filho, ele fica muito aceso em casa. Então eu tenho que cansá-lo durante o dia, para que à noite a gente possa dormir. E eu já ouvi isso, queridos, eu já ouvi de gente crente falando isso. E lá em casa é só pela misericórdia do Senhor, porque veio o Timóteo, e o Timóteo hoje, num dia bom, ele acorda 3 vezes na madrugada. Ele já sabe, ele fala: papai, mamá, me bate, é eu que tenho que levantar. 3 vezes, abro uma madeira, coloco lá um mamazinho, dou para ele 3 vezes, toda noite. Aí que eu pensei, que é o que todo mundo fala: o segundo você vai dormir, vai ser uma bênção. Quando não é o Timóteo que acorda, quem que acorda? O Judá. Quando não, um acorda o outro, e aí é um Deus nos acuda. Clarice dá dó, já vi várias vezes ela dormindo sentadinha com o nenê. Por quê? Não sei, Deus que fez eles assim, mas nós estamos sofrendo. Dá vontade de botar em todas essas coisas para dar 7 horas eles estarem assim com o olhinho virando? Dá, é óbvio que dá, para nós fazermos as nossas coisas. Mas o que isso revela no meu coração? Que eles dão trabalho. Mas, parafraseando C.S. Lewis, crianças não dão trabalho, crianças são o trabalho. Vendo a luz da ótica de Abraão, Isaque não é um sacrifício, ele é o sacrifício. Como está a tua relação com o teu filho hoje? Como você tem avaliado esse relacionamento que foi o próprio Deus que instituiu? Ou alguém aqui, quando estava lá no céu, falou assim: Deus, eu quero
ser filho do pastor Léo. Foi assim que aconteceu? Alguém teve essa opção no céu lá? Não. Quem que te colocou você sendo filho de quem você é? O próprio Deus. E você acha que Deus não tem um propósito para isso? Pastor, eu não falo há 20 anos com meu pai. Pastor, eu não quero ver meu pai nem pintado de ouro. Por que Deus te fez filho desse homem? Deus tem um propósito nisso. Homens e mulheres de Deus perdoam, por mais difíceis que tenham sido os momentos, perdoam os seus pais, amam os seus pais. Não sei o que você passou, eu não sei qual é a sua história, mas se você é filho, e o teu pai, e você tem uma dívida com seu pai, seu coração ainda pesa quando você lembra dele, perdoe o seu pai, ame ao seu pai, porque Deus te fez filho dele. Quando nós falamos desse sacrifício, queridos, nós observamos uma outra lição preciosa. Deus mostrando para Abraão qual era a prioridade dele. A prioridade de Abraão era qual? Isaac? Deus. Por isso ele não negou seu próprio filho. A prioridade de Abraão era Deus. A tua prioridade não é o seu filho. A tua prioridade é Deus. Quando você faz isso, teu filho crescerá e aprenderá muito sobre a fé do nosso Senhor. Amém? Esse texto, queridos, ele, por mais que pareça que nos fale sobre Abraão e Isaac, ele não é apenas sobre Abraão e Isaac. Por mais que esse texto nos fale sobre sacrifício, ele não tem a ver apenas com o sacrifício daquele carneiro, mas ele nos fala sobre o amor de Deus para conosco. Versículo 14, o texto diz: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Nós já sabemos que, conforme a história passou, esse mesmo carneiro que foi sacrificado por Abraão, ele foi instituído por Deus, para que no tabernáculo, todo pecador, para que se achegasse na presença de Deus, ele precisaria sacrificar o carneiro, o cordeiro de 1 ano. Avançando um pouquinho mais a história, nós observamos que quando o povo de Deus havia construído o templo, para que eles chegassem ao santo perdão do nosso Senhor, eles precisavam do quê? Sacrificar o cordeiro. Logo, o cordeiro é vida, o carneiro é aquele que livra da morte. Nós já observamos que o Monte Moriá, depois ele se transformou em Jerusalém. E no monte, em Jerusalém, o Cordeiro de Deus. Quem que chamou Jesus de Cordeiro de Deus? Alguém me ajuda? João Batista. E quando eu lembro de João Batista, irmãos, eu lembro de um texto muito específico. O batismo de Jesus. Porque quem batizou Jesus? João Batista. Quer ver como que aconteceu isso? Mateus capítulo 3, versículo 13 diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado. Para nós é só mais uma palavra, o filho amado. Mas no contexto bíblico, no contexto dos judeus, que eles cresceram sabendo que o filho amado sempre foi Isaac, aqui o próprio Deus está dizendo que no Monte Moriá, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Filho amado, e esse é meu Filho amado, Jesus Cristo, Ele é o meu Filho amado, Ele não foi poupado, Ele não teve o seu cutelo no último momento segurado pela mão pelo anjo do Senhor, mas não, ele teve os seus braços pregados naquele lugar, e quando isso aconteceu, o próprio Deus não estava junto com ele, porque lembre-se, ele grita para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus Pai desamparou o Deus Filho? Porque a história bíblica nos fala sobre o relacionamento de um pai para com um filho, e esse pai e filho é o Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. E sabe por que isso aconteceu? Para garantir que a partir disso,
Nunca mais um filho de Deus possa olhar para os céus e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele vai assunto aos céus, ele deixa uma seguinte mensagem: eu voltarei, e quando eu voltarei, os trarei para a minha presença, e vocês estarão ali comigo. Mas ele conclui e ele diz o seguinte: que eu estarei com vós. Quando? Só no dia 21 de maio de 2023. Quando? Só no dia bom, só quando está dando tudo certo. Só quando a gente recebe as melhores notícias? Não, mas todos os dias das nossas vidas, nós nunca mais estaremos abandonados. Amém, queridos? Que à luz desse texto, à luz dessa palavra, nós possamos entender que não há nada mais lindo do que o amor do Pai para com o Filho. Que nós possamos sermos aqueles que reproduzirão esse amor aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe.